Oi, família! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma releitura que eu fiz. Eu tive acesso a esse livro, que é o livro A Boa Sorte. Em meados de 2020, eu tive acesso ao livro através da minha irmã. A empresa que ela trabalhava incentivava a leitura, então tinha diversos livros. E ela pegou emprestado para poder ler, e na sequência da leitura dela, eu acabei fazendo a minha. E pensei assim, chá comigo, né? Entendi tudo. Ai, coitado do meu ser. Peço desculpas ao autor, porque na época eu tava muito ansiosa e eu li o livro bem rápido. E eu não consegui captar toda a essência que o livro queria me trazer. Mas talvez não fosse o momento, e tudo bem. Consegui derrubar o tripé que apoia o celular e quebrar ele, mas estava com a luz funcionando. Tô usando os livros como suporte para o celular. Aí agora até a luz parou de funcionar, mas tudo bem, vamos prosseguir. Então esse vídeo vai ficar um pouco escuro em algumas partes, tá? Mas o que importa é a mensagem. Eu aqui tava lendo O Mundo de Sofia, né? Me deparei no capítulo de Sartre. As palavras eram essas. Sartre diz que a vida deve ter um significado. É um imperativo, mas somos nós que devemos criar esse significado para a nossa própria vida. Existir é criar sua própria existência. Ele continuou: nós mesmos determinamos o que sentimos ao escolher o que é importante, significativo para as nossas vidas. Quando eu li isso, eu lembrei da história do livro da Boa Sorte. E eu não tinha o livro, né? Porque na época eu li o livro, era emprestado. Aí minha mente ficou agoniada. Falava assim, não, eu tenho que voltar e ler o livro, porque eu não me lembrava direito da história. Porque eu passei poucos momentos com o autor e a gente não se aprofundou, não criamos uma conexão, né? Falei, não, tenho que voltar. Aí fiz uma nova aquisição. Começando pela capa do livro, que da outra vez eu nem me atentei muito aos detalhes. Se a gente vê, a gente tem um tabuleiro, né? O formato de um tabuleiro. O autor, ele poderia ter dividido a capa como se fosse tipo um lado bom e um lado ruim. Mas não, ele deixou os cavaleiros no mesmo posicionamento. Se você for ver, eles estão no mesmo quadradinho, olha. E é como se eles estivessem ocupando o mesmo espaço e que o jogador pudesse escolher qual cavaleiro quer movimentar, entendeu? Tipo, porque eles estão brigando e lutando no mesmo ambiente para ver quem que vai se movimentar. Quando eu vi isso, tipo, fez muito sentido para mim, porque a gente internamente sempre tem uma briga diária, né? Em fazer coisas boas ou fazer coisas ruins, né? E conscientemente ou inconscientemente, esses cavaleiros eles vão estar sempre se movimentando, entendeu? Se eu estou consciente das minhas ações, eu vou estar agindo conforme esse cavaleiro aqui, ó, que ele tem uma setinha que me leva para cima, que são coisas que edificam a nossa essência humana e a nossa alma. Se eu faço coisas que não vai de acordo com os princípios nossos, se eu tenho ações que não elevam a minha essência humana, eu estou agindo conforme esse cavaleiro aqui, ó. Você pode ver que a setinha dele é para baixo. Então, toda vez que eu tenho raiva, que eu tenho preguiça, quando eu ajo com egoísmo, quando eu ajo com orgulho, com vaidade, com preconceito, arrogância, tenho medo, tristeza, eu estou movimentando o cavaleiro de forma inconsciente, né? Eu só vou reagindo e não faço uma reflexão para ver a causa raiz do que tá me fazendo esse posicionamento. Aí você pode me falar, mas eu não movimento nenhum nem outro, eu sou neutro. Tem como a gente ficar inerte nesse universo? Eu estou parada aqui agora, mas as minhas emoções continuam se movimentando dentro de mim e os meus pensamentos continuam passando pela minha mente. Então, não tem como a gente ficar parado e não tem como a gente não tomar um posicionamento diante das circunstâncias que nos apresentam.
né? Então a gente tem que agir com sabedoria para poder aprender a se posicionar e que as nossas escolhas sejam sempre de edificações. Tem uma frase de Nietzsche que diz assim: é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Então, não é que uma coisa seja boa ou ruim, né? Você tem que encontrar o equilíbrio entre ela. Tem que ter um contraste para que você possa aprender a selecionar o que te serve. Então, quando você vê um coleguinha que tem uma coisa que você admira muito, você tem isso dentro de você. Quando você vê um coleguinha que você vê uma coisa nele que você detesta muito, você também tem isso dentro de você. Só que você escolheu agir de forma diferente do que o coleguinha está, porque você estava consciente. Então, você soube selecionar coisas que edificassem o seu ser. Então, o outro sempre vai servir de espelho pra gente, para as ações boas, né? Boas entre aspas, né? Ou ações ruins, entre aspas também, porque de qualquer forma tem sempre alguém como mestre a nos ensinar. A gente não avança para o nosso processo de cura, porque a gente precisa iluminar isso, ver, reconhecer, para a gente começar a avançar no nosso processo, aceitar eles, né? Mas aceitar não é assim, eu sou assim mesmo e pronto. Não, é aceitar e olhar para isso como uma forma de se curar, de se melhorar como pessoa, como ser humano, né? E a partir desse momento, quando você tem esse posicionamento, você passa a ter o controle da sua vida, porque você já não é mais uma vítima das circunstâncias. Você está decidindo o que fazer da sua história, do que você consegue ir eliminando seus gatilhos, né? E você começa a perceber que você tem oportunidade de fazer escolhas diferentes. Então, só pela capa desse livro, né, já deu pra gente perceber, né, que o autor nos passa essa mensagem de que por mais que não, ao nosso ver, não apareçam opções e que a gente não tinha escolha, que a gente não tinha o que fazer, né, diante de determinadas situações, sempre vai existir duas situações, de ações que edificam o nosso ser ou de ações que diminuem a essência do nosso ser. E se você não está no controle dessas decisões do cavaleiro que está movimentando, alguém está fazendo isso por você, né? Então, eu recomendo que você assuma o controle da sua vida, né? E que você passe a agir de forma consciente e não reativa, né? Para que você alcance os seus sonhos, seus objetivos,